As equipas Liu Impor e Sá Competições prepararam com afinco a participação no Rally Costa Noroeste. A razão está na entrega do título de campeão regional de rallies da presente temporada. Esta semana tem sido, de facto, uma semana com bastante azáfama a nível de trabalho em relação à preparação do rally. Nós decidimos preparar o rally antecipadamente à semana da prova. Já na semana passada tentamos fazer o maior número de passagens por troço. No início da semana decidimos também passar com o carro de prova para alterar algumas afinações em relação aos troços. Em relação ao carro, o carro neste momento está a sofrer a última revisão feita pelo Lito Correia. Falta só ultimar aqui algumas coisas e pronto, digamos que temos a prova bem preparada para este rally. A equipa Sá Competições preparou-se também cuidadosamente para as possíveis más condições climatéricas que poderão ditar uma prova à chuva ou com nevoeiro. Nós temos a prova minimamente preparada para um nevoeiro. Sabemos de antemão que este rally, aquela zona, nesta altura, é muito propício ao nevoeiro. Sabemos de antemão que também poderá vir a chover. Nós temos preparados com pneus suficientes para a chuva. Para o seco já não tanto. Embora fizéssemos um pedido à Michelin, mas a Michelin não foi capaz de proceder à entrega. A equipa Sá Competições vai ter alguém da Beausien para esta prova aqui na Madeira? Não, de facto não foi necessário. O Elídio fez alguns contactos com a Beausien para fazer o melhor em relação à afinação do carro. Julgo que já temos cá um Beausien na Madeira, que é o Elídio Correia. No que respeita a Liu Impor, Américo Campos e José Camacho tiveram também uma semana de árdua preparação, conforme nos confirmou o piloto do Peugeot 306 Maxi. Não só eu como o José Camacho estamos a trabalhar para conquistar o título, como também toda a equipa da Liu Impor, todos os nossos mecânicos têm se esforçado ao máximo durante estas últimas semanas, no sentido de colocar esta viatura na estrada no próximo sábado, nas melhores condições possíveis e que seja um garante para o título. Pneus não serão um problema para a equipa Liu Impor? Não, nós com o envolvimento. Vamos começar naturalmente pela primeira secção do Rally, que foi composta por 4 provas de classificação, todas elas ganhas por Américo Campos. E ficou ainda marcada pela misteriosa pedra na estrada, que o piloto conseguiu evitar, mais pelo furo que condicionou a reação do piloto Vítor Sá, e ainda marcada também pelos abandonos prematuros de João Figueira, que lutava pelo terceiro lugar absoluto no campeonato. Ora bem, aqui temos o início da prova, o público a deslocar-se para o início da classificativa da Santa, que tinha términos na ponta do Pargo, que esteve sempre bem posicionado, o arranque de Américo Campos José Camacho, e portanto exatamente na fase inicial desta classificativa, e que logo mostraram, enfim, a sua predisposição para lutar pela vitória no rally e no campeonato. Aqui a passagem pelo quase o final da Fonte do Bispo, a segunda e quarta classificativa, que também apresentava-se com numeroso público, principalmente na zona que vimos anteriormente, e com o piso totalmente seco em todas as provas especiais de classificação, ou seja, absolutamente favorável a uma disputa muito aguerrida entre o Peugeot 306 Maxi e este carro, o Renault Megane Maxi, de Vítor Sá e Ornelas Camacho. Nesta primeira classificativa, a Santa, Vítor Sá perdeu 4 segundos, queixou-se de degradação de pneus, e vemos aqui já a sua passagem pelo troço da Fonte do Bispo, portanto a aproveitar todos os milímetros também da estrada, como aliás é hábito nestes dois pilotos da frente. Aqui já na parte final, na esquerda longa que antecede a reta, portanto que depois dita também a tomada de tempo, e para o final da classificativa da Fonte do Bispo. José Camacho Martinho Luís, em Opel Astra GSI, nesta primeira prova especial de classificação foram surpreendidos por um forte andamento de João Figueira e Daniel Figueiredo em Volkswagen Golf. João Figueira, portanto, quis contrariar a nossa previsão inicial de que, portanto, não estaria psicologicamente bem para entrar ao ataque. Mostrou que é piloto para ultrapassar esses problemas e fê-lo com uma forma determinante. Vemos aqui a passagem de Luís Sousa, Ruben Freitas em Opel Corsa com um índice de preparação B,
e que muito boa conta deram de si, portanto terminaram mais uma prova. Esta equipa que iniciou o campeonato com muitos azares, com algumas desistências, teve, enfim, um final com muita glória e, portanto, conseguiram posicionar-se bem sempre na tabela. E aqui o sempre rápido Nélio Sousa, Miguel Freitas, portanto, Nélio Sousa conseguiu também manter uma luta muito interessante com Luís Sousa e foi também empolgante assistir ao desempenho destas duas equipas na estrada. Paulo Bazenga, Pedro Diniz, que conseguiram conciliar os seus interesses e entrar nesta última prova do campeonato, portanto, na disputa pelo troféu Opel Corsa, venceram o troféu Opel Corsa, dominaram desde a primeira prova especial de classificação, mas como já havíamos dado em antevisão, teriam que contar com uma distância de Luís Maroto, não veio a acontecer. Rui Pinto, Humberto Freitas, com esta pontuação fizeram a quarta pontuação do campeonato, possibilitando assim, se não houver, portanto, digamos, a desclassificação do Rally de Machico, a sua pontuação em termos de campeonato. Tivemos aqui a passagem de Luís Sousa, Carlos Jesus, também ali a queimar uma travagem, portanto, e vemos aqui José Barros, João Pimenta, portanto, que acabaram por vencer o agrupamento de produção neste rally, como o único carro também a terminar esse agrupamento, já que Rui Fernandes acabou por desistir com um problema de transmissão. Vemos aqui Filipe Silva, Jorge Gonçalves, aliás víamos atrás, e agora Duarte Abreu, Henrique Castro, que apesar de já serem os vencedores do troféu Fiat 500, dominaram também desde o início e, portanto, tiveram numa parte inicial uma luta deste piloto que é o Ricardo Teixeira, Faria Castro, ou destes dois pilotos, e mesmo assim conseguiram levar de vencida. Roberto Fernandes mudou de navegador, foi desta feita com José Faria, o anterior navegador de Paulo Rebolo, e, enfim, também conseguiu imiscuir-se na luta pelo terceiro lugar em termos de troféu. Este carro não pertence ao troféu, é o Orlando Reis e Lídio Fernandes, é um Fiat 500. E aqui vemos João Figueira, Daniel Figueiroa, quando da sua primeira passagem pela Fonte do Bispo, e foi exatamente na sua segunda passagem por este mesmo troço que esta equipa acabou por desistir, depois tendo confessado que tinham queimado demasiado uma travagem, portanto, e tinham chegado muito depressa. Rui Fernandes, António Castro estavam também a andar muito bem, estavam a imiscuir-se na luta pelo terceiro lugar quando desistiram, estavam, portanto, interessados nessa luta, mas foram traídos por um toque que acabou por partir a transmissão. E vimos ali Filipe Freitas e agora aqui Ricardo Ramos, Avelino Dantas, que mais uma vez não conseguiram concluir uma prova. E este piloto muito azarado, logo na primeira prova especial de classificação, Pedro Mendes Gomes e o Mário Oliveira. A sessão que foi composta por mais 5 especiais, que culminaram com a atribuição do título a Américo Campos, com a confirmação do terceiro lugar para José Camacho e a atribuição do troféu Opel Corsa a Luís Marote. Bem, para esta segunda secção não se registrou nenhuma desistência em termos de equipas concorrentes e vemos já aqui o último classificado, Orlando Reis e Lídio Fernandes em Fiat 500, como já dissemos, a não fazer parte daquele troféu monomarca. Roberto Fernandes, José Faria foram os terceiros classificados nesse troféu, também eram apenas 4 carros inscritos à partida. Filipe Silva, Jorge Gonçalves em Opel Corsa GSI realizaram aqui a sua segunda prova, se não estou em erro, em termos de carreira, e prometem voltar para o próximo ano. Aqui um mau exemplo em termos de alguns espectadores, e vemos já Ricardo Teixeira, Faria e Castro em Fiat 500, que acabaram por segurar o segundo lugar, e bem, porque estiveram sempre na luta, tanto do troféu monomarca Fiat 500. E vemos aqui o vencedor, Duarte Abreu e Henrique Castro, que apesar de já terem o título assegurado, vieram para esta prova demonstrar que não o conseguiram por mero acaso. Aqui um exemplo muito ridículo daquele espectador que atravessa de um lado para o outro sem saber o que fazer, e vemos já José Barros, João Pimenta em Toyota Starlet, como dissemos, os vencedores também do agrupamento de produção. Como veem, o tempo estava excelente, o piso que estava seco, e aqui Luís Marote, Carlos Jesus em Opel Corsa GSI, na sua descida, portanto, passagem pelo topo da encomiada e descida em direção à Serra d'Água. Rui Pinto, Humberto Freitas, os segundos classificados no troféu Opel Corsa.
e o vencedor neste rally do troféu Opel Corsa, conforme lhe competia, Paulo Bazenga, Pedro Diniz, tudo fizeram, foram muito azarados e prejudicados por certas circunstâncias até alheias à própria equipa. Luís Souza, Rubén Freitas, mais uma vez marcaram presença de uma forma condigna e Nélio Souza, Miguel Freitas conseguiram obter um excelente quarto lugar a premiar, digamos, todas as potencialidades desta equipa. O público apareceu a apoiar os pilotos da frente, como já vimos, e vemos na imagem já o terceiro classificado, José Camacho, Martinho Luís, em Opel Astra GSI 16 válvulas, uma equipa que, como dissemos na fase inicial do rally, foi surpreendida pelos ataques fortes de João Figueira e Daniel Figueiredo, mas que depois reconquistaram confiança e voltaram a imprimir fortes andamentos e conseguir assim também, por mérito próprio, mas apesar de beneficiarem da assistência de João Figueira, chegar ao terceiro posto e ao terceiro lugar do pódio em termos de rally, garantindo desta forma também o terceiro lugar no campeonato em termos globais, de modo que os objetivos da equipa foram totalmente cumpridos. E vemos já aqui o grande vencido desta prova e do campeonato, Vítor Sá, Ornelas Camacho, em Renault Megane Maxi. Portanto, tudo fizeram para contrariar, digamos, o favoritismo que havia à partida de Américo Campos e José Camacho no Peugeot 306 Maxi, mas, enfim, não tiveram, por um lado, portanto, a sorte suficiente e, por outro lado, mais uma vez veio-se demonstrar a supremacia não só da equipa Américo Campos José Camacho, como também do carro Kit Car da Peugeot 306 Maxi. Aqui, portanto, a conclusão da classificativa do PAU e, portanto, restava depois desta classificativa apenas a descida do Rosário, da encomiada para Rosário. E vemos já aqui os grandes vencedores, não só do rally, mas também do campeonato. Américo Campos, José Camacho, em Peugeot 306 Maxi, que desde a primeira prova especial de classificação, ao arrebatarem logo aqui uma espetacular passagem pelo gancho do Rosário, parecia que o carro era um carro de tração traseira, o público gostou desta demonstração, mas a verdade é que fez perder alguns segundos em termos de classificativa, porque no final o Vítor Sá derrapava ali uma vitória de 4 segundos. A sua chegada ao final do controle, portanto no controle final da classificativa do PAU e, como dissemos também há pouco, depois desta classificativa faltava ainda cumprir a descida desde a encomiada até ao